Bom, gente, boa noite. Obrigado pela participação de todos. Desculpa aí a dona Tina, que a Tina está na falação aqui. Fala, boa noite, filha. Vai lá com a mãe, vai. Bom, gente, boa noite. Obrigado pela participação de todos. É com prazer que hoje a gente oficializa, né, de fato, o início da Tech Day. Assim como no ano passado, nós fizemos uma semana cheia de esquentas, né? A nossa ideia era começar semana passada, mas devido à agenda a gente precisou começar essa semana. Mas não vai mudar o brilho, vai mudar toda a trajetória. Quero agradecer aí hoje o Alexandre Ramires, que também vai ser nosso palestrante durante o evento, né? Hoje a gente vai falar um pouco aí sobre algumas novidades que ele vai trazer para a gente. O Alexandre é parceiro de longa data, acho que você já conhece aí. A gente já fez alguns webinars junto, então ele vai estar com a gente hoje para essa abertura oficial e também vai estar no evento dos 2 dias para estar também abrilhantando o nosso evento. E agradecer também aí a todo mundo que está participando, agradecer a Deus por essa oportunidade, nós estamos aqui hoje também podendo falar um pouco mais de tecnologia, um pouco mais de IA. Realmente é muito gratificante hoje fazer a abertura oficial da Tech Day 2025. Para quem não recorda, a Tech Day vai ser dia 22 e 23 de agosto. Nós vamos ter uma dinâmica muito bacana no primeiro dia, um evento mais aberto no segundo dia. Então a gente espera que todos vocês que estão aqui presentes agora possam estar presentes também conosco no evento, que vocês também possam nos ajudar a divulgar o evento. A gente sabe o quanto é difícil fazer um evento como esse, onde nós precisamos de investimentos altos, onde nós precisamos que patrocinadores estejam conosco. Mas a gente acredita que a Tech vem crescendo, acredita que nós estamos construindo realmente uma TI diferente para o nosso estado e futuramente, quem sabe, até para a nossa região norte. Então, a gente está sempre conversando com vários fabricantes, com vários fornecedores, com vários distribuidores, porque a gente acredita que a união dessas pessoas que têm um objetivo maior de fazer com que a TI ela evolua nos estados, ela é muito importante. A gente compreende que tudo gira em torno de negócio, né? A gente compreende que no final é importante também gerar valor, gerar receita, e faz parte do jogo, né? Mas eu acho que a gente também pode aproveitar muito as expertises, aproveitar muito o conhecimento técnico daqueles parceiros que estão conosco, e a gente vai estar cercado de pessoas nesse próximo mês. Então, mês de julho, a gente vai estar divulgando para vocês outros webinars como esse. Esse aqui é o de abertura. Adianto para quem é gestor de TI, o prêmio CIO 2025 também vai acontecer. Vamos divulgar durante essa semana também. Então, fique de olho para que você que tem interesse de concorrer no prêmio e de quem sabe de repente ser o próximo CIO 2025. A gente vai estar fazendo essa divulgação. Nós vamos ter nossa assembleia também, que vai falar sobre as coisas que nós estamos fazendo. Então, vamos ter assim uma programação muito extensa. Então, essa é a primeira atividade da semana. Nós, como vocês já sabem, o evento vai ser todo gamificado, então o próximo webinar já vai ter gamificação e onde nós estaremos computando todas essas participações. Então, a primeira atividade após esse webinar de hoje, nós vamos estar com o QR Code durante a palestra, para que vocês possam estar lendo e a partir disso começar a acumular a pontuação e aí, quem sabe, ser o grande ganhador da premiação da gamificação. A pedidos, a gamificação desse ano nós vamos vai ter uma coisa diferente. Nós vamos ter o primeiro lugar geral, que vai ganhar o prêmio, né, da gamificação, mas nós também vamos bonificar o primeiro cara que é o primeiro colocado, que é membro da Tech. Se por acaso o cara que ganhar for membro da Tech e também ganhar a gamificação, sorte para ele que ele vai ganhar 2 prêmios, né? Aí isso daí é para quê, gente? É para estimular, né, que mais pessoas se tornem membro da Tech. Como eu sempre comento, o objetivo da Tech não é gerar riqueza, não é ter lucro. O objetivo da Tech é realmente ter o maior número de membros possíveis, porque a gente entende que dessa forma, congregando esses profissionais, nós conseguimos trazer mais benefícios, trazer mais treinamento, trazer mais network, trazer mais empresas parceiras que possam estar fazendo investimentos, né, em nosso estado. Dito isso, agradeço a presença de todos.
Depois compartilhem isso para os demais colegas de vocês, convidem eles para estarem conosco nas próximas atividades. Não sei se vocês estão acompanhando nosso Instagram, a gente está com uma agência de publicidade, que é a The White, que está trabalhando muito forte na divulgação das nossas atividades. Amanhã eu vou estar fazendo uma entrevista na Jovem Pan. Então, a gente vai estar, na segunda-feira, estive na Rádio Rios. Se não me engano, na semana que vem já tem uma outra entrevista. Então, a gente está muito forte com a agência de publicidade, fazendo a gestão das redes sociais. A gente está com uma assessoria, de imprensa que também está fazendo o posicionamento da Tech dentro das mídias, tanto nas redes sociais, como nas TVs, como nos rádios e nos podcasts. Então, assim, a gente está fazendo um investimento pesado porque a gente realmente quer fazer com que a Tech realmente impacte a vida das pessoas. Eu gosto muito desse conceito de transformação, de impactar as vidas das pessoas. Então, realmente, eu espero que vocês possam levar essa mensagem aos colegas de vocês de TI, aos outros profissionais que não estão aqui, que a gente possa realmente fazer com que o próximo webinar esteja lotada a sala, com bastante gente participando, fazendo com que a Tech realmente cresça e se desenvolva cada dia mais. Estamos pensando em várias outras formatações de eventos. Então, assim, fique de olho nas nossas redes sociais. Quem ainda não segue, segue a gente no Instagram, que é o vem underline para underline Atec. Quem não segue no Instagram, segue no LinkedIn, que é o Atec. A gente está finalizando a criação do Facebook, então vamos realmente fomentar, divulgar, compartilhar o que a Tec vem fazendo, porque a gente começou bem embrionário e a gente percebe que tem muita coisa acontecendo, evoluindo bastante. Eu e o Alexandre, a gente vai voltar com as nossas reuniões de mentoria para ajudar a galera na gestão de TI. Venho falando com algumas outras pessoas para falar sobre mentoria de infraestrutura, mentoria de desenvolvimento. Estou pegando alguém que possa ajudar também na parte de IA, de BI, enfim. A gente quer realmente que você, enquanto profissional de TI, tenha informação suficiente para levar isso para o teu dia a dia, para a tua empresa. Tá? Então, sejam muito bem-vindos. A TechDay está aberto. A nossa semana, a nosso mês de webinar voltado para o conteúdo que é a inteligência artificial começou. Então, é a nossa quarta edição da TechDay. Muito feliz por estar vivendo a possibilidade de ter 4 anos seguidos de um evento que começou bem pequenininho dentro de onde eu trabalhava. 100 pessoas, hoje a gente já está conseguindo construir um evento. Quem sabe futuramente é um evento que se torne um marco para dentro da cidade de Manaus, para o estado do Amazonas. Então é isso. Os ingressos do evento já estão disponíveis. Lembrando que os ingressos nós não cobramos, a gente pede uma doação e essa doação ela tem finalidade de fazer o quê? Trabalhos sociais. Então a gente sempre vai focar nisso. Esse dinheiro que é arrecadado nos ingressos, eles são revertidos em alimentos. A gente vai colocar nas redes sociais também as instituições que vão estar recebendo essa doação. E eu acho que é isso, né? Pelo que eu vi, anotei aqui, não faltou nada. Então, realmente agradecer e convidar o Alexandre aí para trazer esse bate-papo com a gente. Gente, fique à vontade, o microfone pode liberar, tirar uma dúvida, manda mensagem no chat que eu vou estar de olho aqui. Vai ser um bate-papo aqui mais suave, tranquilo. Eu e o Alexandre vamos estar sempre instigando aqui o diálogo e compartilha para todo mundo aí esse momento. Beleza? Obrigado, gente. Boa noite a todos. Alexandre, contigo. Show! Então tá, Wesley, primeiro agradecer, não é, o convite assim para abrir o EATEC, né, o evento EATEC Day, e a gente está trazendo assim uma conversa aqui, um bate-papo, e aí fiquem à vontade para postar no chat, para levantar a mão e a gente interagir, tá? Que é sobre a AI agêntica, ou inteligência artificial agêntica. Eu já vou explicar um pouco mais sobre isso, né, agora na sequência, mas assim, não sei se vocês notaram, né, cada vez mais tem na mídia aí falado, né, a revolução que está sendo a inteligência artificial, né? Então a gente até fala que é uma nova revolução industrial, né? Isso está impactando assim horizontalmente todos, não é, os negócios que existem, não só aqui no Brasil como no mundo, né? E muitas vezes a gente acha assim que não, tudo bem, mas o meu negócio não vai ser impactado. Eu ontem estava em Brasília, né, numa semana pedagógica do Senac, falando para uns 450, mais de 450 docentes, muitos da gastronomia, cabeleireiro, manicure, né, TI, administração, vendas, e assim, todos eles a gente conversou sobre casos onde poderiam ser aplicados, né? Então, para um professor, desde a parte do planejamento da sala de aula, né, desde a parte de, olha, a busca de produtos, ou então assim, olha, eu tenho uma ideia dos produtos que eu quero comprar, mas como é que será que eu faço uma lista e que tipo de negociação eu faço para
conseguir isso mais barato com o fornecedor. Então a gente vai de coisas bem básicas da inteligência artificial que ela pode ajudar, assim, né? Por isso até aqui na Microsoft a gente chama de copiloto, né? De copilot, porque quem está drivando, quem está dirigindo, quem é o piloto é o ser humano, mas aquele copiloto ele ajuda a gente a fazer uma série de coisas. E aí, não é? Nesse ano, entre 2024 e 2025, surgiu, né? Aqui tá no mudo. Acho que tá mutado, acho. Depois que eu Fiquei sem tava. áudio também. Ah, tá mutado? Eita! Agora, eu acho que alguém te mutou sem querer. Mutou Tá de mutado novo. de novo. Mutou de novo. É, talvez alguém que esteja mutando todos, mas tudo bem, não tem problema. Vamos lá. Então, assim, parou aonde, Wesley? Só onde é que eu pegou Eu a... acho que tava drivando quando tá falando Ah, assim. então, de certa forma, se todos já sabem o que que é um agente, então ele é, não é? Só repetindo, assim, né? Se vocês pegaram, mas ele é independente, a gente só vai determinar quando que ele vai iniciar a atividade dele e alguns parâmetros ali para ele parar ou para interagir. E esses agentes, eles podem interagir com outros agentes, então a gente vai ver que isso se transforma numa coisa muito, muito útil, assim, especialmente para rotinas ou para coisas, né, que podem ser integradas. A gente teve uma onda durante os últimos 5 anos, por exemplo, que a gente chamava de RPA, de automação, né, de processos. Então, essa AI agêntica, ela vem complementar essa automação de processos, só que adicionando inteligência artificial nisso. E essa interação entre esses agentes, que pode ser também feita de forma autônoma, quer dizer, um pergunta para o outro, processa, como se fossem, assim, inteligências artificiais cooperando uma com as outras. Elas podem ser especializadas ou elas podem ter um volume maior de processamento para compartilhar isso. Então, essa tecnologia ela está transformando e provavelmente vai ser o que a gente chama de tendência assim dos próximos 5 anos, né, 2 a 5 anos de trabalho. Por que isso é importante da gente conversar? Porque não sei se vocês já se perguntaram, mas e esse momento aqui ele é para ser provocador, de certa forma. Eu quero trazer algumas coisas práticas para vocês verem e também estratégico, né, do que a gente vai levar para o ETEC Day. Porque quando a gente pensa vocês já pensaram que vocês podem ter um colega de trabalho que vai ser uma inteligência artificial? Já pensaram nisso? Então, assim, eu vou estar cooperando, né? Não que esse colega de trabalho vai substituir outros colegas, não é sobre isso que eu estou falando, mas assim, eu vou ter que interagir com essas inteligências, com esses agentes, né? Então, dando inputs ou recebendo alguma coisa, como se fosse isso, um colega de trabalho, como se fosse um ajudante, entendendo. E quem sabe até orquestrando mais de um agente. Quer dizer, pô, tem uma série de processos que estão, digamos, em rotinas com agentes. Como que eu faço eles trabalharem para mim, para a empresa, para gerar resultado melhor? Então, essa é a provocação aqui que eu vou trazer, né? E como primeira pergunta, aí vocês podem postar no chat lá que a gente vai estar acompanhando, assim, vocês já utilizam algum tipo de inteligência artificial ou já tem contato com algum agente inteligente no dia a dia? Vou até botar ali no chat, não é? Vocês já conseguem, em algum momento, fazer isso ou terem esse tipo de interação? Deixa eu botar aqui. Ó, 3, show. Isso aí. Valeu, Breno. Valeu, Wesley. Então, de certa forma, isso começa a mostrar, né, que a inteligência artificial está presente, né, no dia a dia profissional da gente, tá? Eu, por exemplo, agora estava preparando essa conversa com vocês e estava refinando ali. Eu tinha uma ideia, botei a ideia do contexto e do como que eu queria fazer a sequência e fui refinando. E aí, nesse refinar, eu fui pedindo, a gente tem agora umas novas características no Copilot, né, aqui, para fazer uma busca mais profunda. Ele chama Deep Research, né, uma busca mais profunda. E essa busca mais profunda aciona outros agentes de inteligência artificial para montar, não é, coisas para trazer para vocês. Então, depois até eu procurei aqui dentro da Microsoft, eu vou trazer
uns slides aqui que tem falando sobre isso, só para vocês verem como que a gente está trabalhando aqui dentro da Microsoft, direcionando para esse futuro, tá? E aí usando, claro que eu vou mostrar aqui a ferramenta da Microsoft, mas outras empresas também estão fazendo coisas similares, né? E vocês podem entender como que isso funciona a gente chama do background, ou por trás das câmeras, tá? Então, primeira coisa que a gente precisa tentar entender aqui é o que seria uma inteligência artificial agêntica, tá? Então, coloquei essa ideia. Aí, até inteligente. Wesley, o que que tu acha para ti? O que que é uma inteligência artificial agêntica, assim? O que te vem à cabeça quando eu falo isso? Com teus conhecimentos de RPA também, pode até usar isso como um elemento. Eu acredito que seja uma inteligência artificial gerada por agentes de IA. Uma retroalimentação, acho, não sei. É o que me Tá? vem à cabeça. Estão indo bem. Então, ela é uma nova geração de inteligência artificial. Então, assim, são agentes autônomos que não apenas executam comandos, quer dizer, tu bota um prompt ali e executa, mas eles planejam, eles aprendem, se adaptam e podem até tomar decisões com base em objetivos definidos. Então, tu define um objetivo e eles interagem entre esses agentes para poder se organizar e fazer isso, aprender, se adaptar e tomar decisões sempre seguindo os objetivos que tu colocou. Então, é muito importante que a gente saiba, por exemplo, definir objetivos. Aí a gente volta em coisas como a definição de objetivos SMART, coisas que a gente aprendia com planejamento ou que a gente precisava já como profissionais e que mesmo na era da inteligência artificial, isso se torna relevante, né? Cada vez mais relevante. E eles atuam também como especialistas digitais. Então, como cada um desses agentes eles podem ser especializados em uma determinada área, eles vão colaborando com a gente, ou até eles podem buscar outras fontes, que podem ser também humanas, para trazer informação para a gente. Por isso que muitas vezes ele vai ficar assim, ó, tô fazendo a pesquisa para ti, então eu posso demorar. Ele pode dizer, ó, vou demorar um dia para te trazer o resultado, ou vou demorar 2 horas para trazer o resultado, porque ele está fazendo uma pesquisa intensiva, interagindo com esses outros agentes para trazer, não é, uma resposta, tá? E também resolver alguns problemas mais complexos, tá? E fluxos de trabalho, tá? Então a gente pode pensar, né, nesse agente, né, como se ele também pudesse antecipar algumas necessidades à medida que a gente está interagindo ali com essa inteligência artificial. Ela pode ir buscando, uma vez que a gente determine objetivos do que a gente está fazendo, e buscando em paralelo, tá? E tem uma certa autonomia. Aí eu vou botar aqui uma enquete aqui no chat, tá? Uma pergunta, na opinião de vocês, qual é o maior desafio para adotar inteligência artificial de forma estratégica na organização de vocês? Qual hoje, atualmente, assim, quando vocês olham para dentro da organização, qual seria, não é, o maior desafio? Eu coloquei umas opções assim: custo, cultura organizacional, falta de conhecimento técnico, né? Segurança e privacidade. Tem muita gente com medo, né? Bastante medo disso. Ah, meus dados vão ser treinados pela IA, meus dados vão vazar na internet. Como é que eu faço a parte de compliance, governança, né? Ou algum outro. Ó, o Breno já botou aí, segurança e privacidade. Quem mais aí? Quem dá mais? Né? Porque tem muitas pessoas também dizem, ah, mas o custo é proibitivo, né? Porque quando tu pensa em escalar hoje em dia, a licença por usuário às vezes está aí em torno de, vamos colocar aí, né, R$ 30, R$ 60, R$ 150 por mês. Então, dependendo, pô, é um investimento. Mas tem ferramentas também, que nem a Microsoft tem o Copilot Chat, que é livre, quer dizer, tu tem uma licença lá no Hotmail, de um Outlook.com lá, tu pode entrar e usar, não é, aquilo de forma gratuita, tá? Então, é mais limitado, né? Ah, o Wesley botou aí, ó, cultura organizacional, né? Então é um outro ponto, assim, então, muitas vezes a gente acha que a gente consegue só, que é uma lâmpada mágica, eu esfrego ela ali, a inteligência artificial, ela adivinha o meu pensamento e joga tudo que eu queria. E eu preciso saber construir um prompt, eu preciso saber definir bem um objetivo, senão ela não vai servir. Porque por trás disso tem são cálculos de matemática e probabilidade, né? Então, a cultura organizacional impacta muito, porque às vezes as pessoas começam a degradar, a dizer que a tecnologia, a inteligência artificial não funciona, porque ela não está adivinhando o pensamento, ela não é mágica, ela é literalmente como a gente chama, é uma tecnologia. Então, a gente precisa
aculturar as pessoas em como usar esse copiloto, essa ajuda, esse colega de trabalho, inteligência artificial, para poder, de alguma forma, né, nos ajudar, né? Então, ali também o Zé Matheus botou o custo e a cultura, né? Então entra nesses dois que eu tô falando. E o Brando também a forma de conversar com ela e de pedir, né? Vai gerar uma resposta, tanto correta quanto errada. E também a questão de alucinar, porque como a inteligência artificial ela está vocacionada a responder, ela precisa trazer uma resposta. Até isso tem sido trabalhado dentro da Microsoft, e vocês vão ver isso acontecendo. Em alguns momentos, a inteligência artificial da Microsoft vai dizer assim: olha, eu não tenho dados suficientes para te dar essa resposta, eu preciso de mais contexto. Porque antes não, ela assim, se tu botava uma palavra lá, ela tinha que trazer, né? E atualmente, através das pesquisas que a gente tem feito, e a gente tem uma área toda que estuda sobre responsabilidade de inteligência artificial, a gente tem notado que assim não dá para ser dessa forma. Então a gente precisa, em algum momento, não é, fazer com que a pessoa que está pedindo ela qualifique, não é, aquele prompt, aquela entrada de dados, para que as respostas elas tenham muito mais qualidade, né? E não seja uma resposta que a gente chama espúria, né? Só simplesmente um monte de palavra conectada, não é? Que tu olha assim, ah, tá bonito, mas não quer dizer nada com isso, né? Não me traz substância nenhuma. Então, essa é a intenção, porque produzir textos a inteligência artificial consegue produzir. E até alguns que, olha, parece até interessante, mas quando tu espreme ali, tá, mas o que que tem de conhecimento naquele texto? Então, né? Aí o Wesley colocou aqui também, ó, muitas alucinações, se não cuida, né, a inteligência artificial gera o resultado para agradar o usuário, entregando o oposto do real. Muitas vezes até criando alguma informação ou pegando na internet uma informação falsa sem conferir a referência, né? É outra coisa que também a gente se preocupa bastante, vocês vão ver que no Copilot ele sempre traz a referência, tu pode clicar e ir para a página onde ele buscou a referência. Então, se aquela página ela não é confiável, vocês podem marcar ali e aí ele retroalimenta para vocês, não para o público em geral, que aquela página, olha, eu não confio, aquele texto não está tão correto. Então, vocês podem também ir ajudando a inteligência, o copiloto de vocês, né, a ir melhorando, né? E aí a pergunta, né? E aí depois até vou. Ah, deixa eu só mostrar uma coisa para vocês. Eu vou compartilhar aqui, não é? Para ilustrar isso, até vou compartilhar direto, eu nem vou fazer em modo apresentação. Aqui, ó. Então, esses agentes, não é? Eles trabalham em conjunto em redes, antecipam as necessidades e tentam trazer soluções específicas, né, de algum setor e de forma personalizada. E aqui, ó, tem um desenho mais ou menos. Então, estou aqui como cliente aqui, né, como usuário. Tem uma interface aqui, não é? Que é o que vocês interagem. Por trás eu posso ter algum tipo de programação, então na Microsoft a gente chama de Copilot Studio, então tu pode programar agentes inteligentes e por trás tem essa interação aqui. Então a partir do momento que eu começo a criar esse ecossistema de agentes inteligentes, cada um deles com uma especialidade, eles podem interagir entre eles para me trazer uma resposta. Eu aqui vou estar achando que eu só estou interagindo com uma interface, mas por trás eu estou, na verdade, interagindo com vários agentes inteligentes que podem estar dentro da minha empresa ou fora também, não é? E eles combinando informações para trazer resposta de forma cada vez mais assertiva, né? Com mais qualidade, não é? E com redundância de checagens para que essa informação venha para mim. E o que a Microsoft tem, né? Aí eu dando os exemplos, assim, a gente tem assim a intenção de cada colaborador de empresa ter um copilot para si, para ajudar, né? Como se fosse um colega de trabalho, um ajudante ali, né? Um assistente, né? E cada empresa ter os seus processos transformados por agentes. Então, eu ter vários processos onde eu possa facilitar, por exemplo, buscar uma informação, né? E trazer ela para as pessoas que precisam ou a geração de um relatório, de um dashboard, né? Que hoje em dia, às vezes, a gente demora para pegar uma informação ou para ter informação para tomar uma decisão ou para ajudar a fazer algum processo dentro da empresa. E aí esses agentes podem ir atrás disso para a gente trazer. Breno, fala aí, pode perguntar. Wesley não, desculpa. A pergunta que eu tinha aqui, a gente estava pensando agora, é sobre se essa IA que a gente está conversando no nosso dia a dia, ela trabalha de forma privativa só para a gente, ou ela vai ser, em algum momento, passado esses dados que a gente está passando para ela ali, para dentro de um escopo maior. Aí depende, por isso que é importante, tem que olhar no, a gente chama, né, do
agreement, né? Mas no contrato que tu assina, mesmo nas gratuitas, tu tem que dar um ok lá, né? Então, só um pouquinho que caiu a minha câmera aqui. No contrato que tu assina, não é? De alguma forma tu precisa, não é? Dar um ok lá na inteligência artificial e ali diz, não é? O que eles fazem com os seus dados. Por exemplo, na Microsoft, a gente inclusive tem, depois eu posso mostrar para vocês, uh, todo mundo que tem o Copilot corporativo, né, não esse aberto na internet, ele tem um escudinho verde que ele marca assim, dizendo, olha, esses dados são teus e da organização, né? E até ele cria dois ambientes, um para trabalhar só com dados da organização protegidos e um para te buscar também informações da internet, mas ele não mescla o que tu pergunta, o que tu coloca ali com o que está na web, na internet. Então tem esse compliance, tá? Tem essa conformidade. Agora, tem inteligências artificiais, vocês vão acessar várias, que elas utilizam as informações que vocês botam para treinar, né, os algoritmos que elas têm. Então, a gente tem que olhar, cuidar bem. Eu não vou citar nenhum nome aqui, mas depois eu posso passar referências para vocês, né, de comparações, assim, né, entre várias inteligências artificiais, especialmente se vocês forem tomar decisões para a empresa de vocês, tá? Isso é importante porque isso é um critério, assim, que nem foi colocado ali, segurança e privacidade, né, Breno? Tu colocou. Então, assim, muitas vezes eu posso estar achando que eu estou fazendo uma coisa muito boa, não é? E ativando uma inteligência artificial para ajudar na empresa, mas dependendo dos dados que estão sendo colocados naquela inteligência artificial, eu estou colocando a risco, né, alguma informação que seja mais sensível, como eu chamo. Pode ser uma informação pessoal, né, privada de algum colaborador, ou pode ser uma informação que seja da própria organização. Então, tem que tomar esse cuidado, porque algumas inteligências artificiais, eles declaram já que eles vão usar, né, todos os dados, as informações que forem colocadas ali para treinar, né, os algoritmos que eles têm. Então, esse é um cuidado que a gente tem que ter, tá? No caso da Microsoft, eu posso segurar para vocês e depois eu coloco também o site aqui. A gente tem um site só sobre AI responsável, né? E lá a gente diz quais são os pilares que a Microsoft trabalha e um deles é isso, assim. Toda informação ela fica restrita ao usuário, daquilo que é privado dele, e à empresa, daquilo que é do grupo, né, de funcionários que trabalham lá. Inclusive, a gente tem ferramentas de governança de dados que a IA respeita. No caso da Microsoft, chama Purview, né? É uma ferramenta que tu controla e tu rotula arquivos, tu rotula e-mails, e aí, por exemplo, assim, a inteligência artificial, mesmo que tu peça assim, eu quero que tu acesse um determinado arquivo. Se está rotulado como confidencial, ela não consegue acessar. Não tem, assim, ela não traz informação, ela diz, olha, esse documento, né, tem um conteúdo sensível, eu não consigo ler. Eu enxergo, a inteligência artificial enxerga que existe documento, mas não consegue ler dentro dele, tá? Então isso é importante, assim, quando se pensa num ecossistema, não é, de TI, não é só colocar lá uma inteligência artificial para funcionar, mas é também como que essa inteligência artificial vai funcionar, especialmente para aqueles que seriam da tecnologia da informação, os especialistas, ou aqueles da área de negócio que precisam usar informações sigilosas ou sensíveis, né? Por exemplo, jurídico, RH, né? De toda empresa tem informação sensível lá, né? Rolando, seja de contrato, às vezes no compras ou na logística, não é? Alguma área, às vezes, de finanças, contabilidade. Então, tem que cuidar, assim, porque daqui a pouco é muito legal, né, cara, tu poder pegar uma planilha e fazer uma análise, né? Ou gráficos ele pode gerar, pode até gerar alguma coisa mais elaborada, assim, com programação em Python ou outra linguagem ali que a gente às vezes não sabe fazer, mas tem que cuidar como que aqueles dados são trabalhados por essa inteligência artificial, tá? Então isso é um fator importante e foi ótimo ter uma excelente pergunta, Breno. Aí, deixa eu mostrar aqui, então, tem essas questões. A gente tem aqui empresas como a Fujitsu que colocaram uma medição e disseram assim, olha, a gente está sendo 67% mais produtivo utilizando esses agentes, tá? E também a UBS, que não sei se vocês conhecem, mas é uma empresa que faz toda a parte de transações financeiras nos Estados Unidos e também de ações, assim, né? Então, eles também aumentaram em 60% no RH o autosserviço. Então, cada agente atende um serviço específico do RH, por exemplo, esse aqui atende folha, não é? Só benefícios. Esse aqui atende a parte de ponto. E
eles conseguiam responder numa telinha de um chatbot, né, para os funcionários com aqueles agentes inteligentes. Então, cada vez que tu fazia uma pergunta, ou um agente respondia para ti, mas tu enxergava só aquela tela, ou então eles combinavam as respostas e respondiam, tá? Então, essa é a interessante. E o que acontece? Eles coletam os dados, otimizam o desempenho, interagem, impulsionam resultados, tá? Agem de forma independente. Então, tudo isso faz com que essa característica não seja mais uma inteligência artificial, digamos, inicial, né, que a gente já conhece hoje, né, dessas que são cognitivas, né, que são generativas, né, mas seja um pouco mais avançado, uma próxima onda. E aqui, não é, tem algumas notícias assim que saíram, né, por exemplo, no Financial Times, né, o que é a IA agente, que como ela pode transformar o aconselhamento das empresas, tá? Ou no New York Times, a IA não é mágica, mas pode ser agêntica. Então, assim, não é, não é que aquilo ali tá, digamos assim, criando coisas do nada, mas é como ela interage com vários agentes especialistas, ela pode ter uma resposta muito mais inteligente e mais qualificada. E aí tu fica impressionado assim, pô, mas parece que tá adivinhando, né? Então, e com processamentos paralelos. Então, ela pode pegar informações de várias fontes, né, inclusive da tua interação com ela, e te fornecer isso, né? E aí depois tem outros aqui, né, o Gartner mesmo, ó, agentes inteligentes e inteligência artificial realmente podem trabalhar sozinhos. Veja como, com a IA agêntica, tá? Tu pode colocar eles para trabalhar, assim, eu vou fazer uma metáfora aqui, né, mas é como se fosse uma colmeia de abelhas, né? Tem lá uma rotina que as colmeias de abelhas faz. O que um apicultor faz? Ele vai lá, abre a caixinha, tira o mel, deixa lá. Eventualmente, ele faz alguma interação com aquelas abelhas, quer dizer, ele bota mais uma água adocicada, alguma coisa para elas produzirem algo diferente. Ele às vezes protege elas porque, de alguma forma, tem algum contexto de clima, de tempo, mas elas trabalham de forma autônoma. Elas vão lá, polinizam, pegam, fazem o mel. Então, não tem. Só que o que o apicultor faz? Ele conhece o objetivo que aquelas abelhas têm e ele faz aquelas abelhas trabalharem em prol do objetivo maior que ele tem, que é a produção de mel e outras coisas que ele possa estar fazendo com aquilo ali. Entendem assim? Então, é nessa pegada que essa AI agêntica trabalha, né? E aqui, que aí eu vou entrar na automação inteligente e especialização de processos, o que acontece? A gente tem essa evolução aqui, né? Então, a automação inteligente de processos, hoje se chama IPA, mas antes era RPA, né? Porque era, não é, de rotinas, assim, não é? Então, é uma combinação de inteligência artificial, machine learning e RPA, para automatizar tarefas mais complexas, né? E vocês vão entender. Porque vai muito além de atualizar cliques, né? Não é só assim, eu vou clicando aqui e esse robozinho vai entender o que eu cliquei, ele vai executar várias vezes o que eu faço no dia a dia. Então ele está mimetizando. Isso é RPA, não é? Ou eu boto uma configuração ou outra. E ele faz sempre o mesmo. Só que ele não toma decisões. Quer dizer, se houver uma exceção, o RPA para. Ele não avança, ele dá uma travada. Então, eu posso automatizar decisões interpretando os dados, até dados não estruturados. Então, tem um texto ali jogado, uma página web, ele vai ler aquilo e vai ajudar a tomar uma decisão melhor. Então, tu tem várias formas de trabalhar isso. E também personalizar experiências em escala, né? Eu quero que, a depender da pessoa que me perguntou, que me está falando dessas questões de RH, a resposta seja personalizada. Não é uma resposta para todo mundo. Não. Está aqui os horários para bater crachá. Não. Ela vai lá, vai ver os horários que o Wesley programou para aquela semana, ou naquele mês, ou o que é permitido ou não, e vai dar uma resposta personalizada. Para mim vão ser outros horários, às vezes, porque eu tenho turnos diferentes, ou porque eu trabalho com algumas restrições que ele não trabalha. É diferente, tá? E quando a gente fala, não é, em agentes, assim, tem várias áreas que podem ser, assim, impactadas. Por exemplo, finanças, análise de crédito, né? Então, o que aconteceu durante um tempo agora nos bancos, né? Primeiro, os gerentes, por exemplo, tinham permissão, assim, de analisar o crédito da pessoa e dizer. Aí depois os sistemas diziam, só que o sistema era inflexível. Por exemplo, ele olhava para, digamos, o meu saldo lá e dizia assim, não, tu não é um bom pagador. Só que ele não estava enxergando, assim, todas as contas que eu tinha como crédito e informações das minhas redes sociais. Se eu tenho uma IA agêntica funcionando por trás, ele pode pegar esse monte de informação, combinar isso e me dar um rating maior do que eu tinha.
porque lá ele estava muito restrito a um algoritmo ou uma sequência de checagens que estava descrita. E o gerente do banco não tinha autonomia de mudar isso. Agora ele pode ir interagindo com esses agentes e dizer assim, não, mas aqui eu tenho essa informação a mais, procure em tal lugar, faz isso, e aí eu ter uma análise de crédito muito mais fidedigna ou melhor para aquela pessoa que vai de alguma forma buscar esse crédito. Gestão hospitalar também. Ah, não é só assim, se a pessoa não estiver vomitando sangue, não entra. Então, como que eu faço para fazer uma análise, né, junto com esses agentes, assim, quais são as coisas que eu consigo automatizar e na hora que a pessoa pode trazer essa informação, né? Vou extrapolar um pouco, tá? Aqui de novo, usando uma metáfora. Pensem, eu estou fazendo aqui uma provocação para vocês, mas eu uso aqui esses relógios, né, smartwatch Garmin. Então ele registra minha pulsação, meu batimento cardíaco, os exercícios que eu faço, um monte de coisa aqui, até meu sono. Então, eu poderia estar mal, chegar no hospital e, de alguma forma, o agente inteligente conectar com o meu relógio, dando a permissão, e ele buscar informações para ajudar a enfermeira ou quem está fazendo a triagem a dizer assim, cara, será que o problema que ele está tendo é um problema cardíaco? Como eu já cheguei em um hospital com gastrite, e os caras assim, não, eu vou ter que fazer todos os exames cardíacos porque pode ser que tu esteja tendo um infarto. Eu falei, cara, mas está me doendo o estômago, eu, né, já fiz exame coronário, né, esteira e tal, ó, 3 meses atrás e não é isso. Não, mas eu não posso. Pelo meu protocolo, eu tenho que seguir isso aqui. Aí fiquei lá gemendo de dor no estômago, esperando eles passarem todo o protocolo para depois dizer, realmente, não tem nada no coração, então a gente vai te dar aqui uns remedinhos aqui, não é? Para que é o segundo problema, poderia ser uma úlcera, né? Mas era uma gastroenterite ali que eu estava tendo, né? Grave, assim, né? Então, esse tipo de informação, imagina, esses agentes interagindo, eu consigo buscar informações em outros locais que não só naquele processo que hoje acontece no sistema. Você vai pegar um RP, um sistema especialista, ele tem uma lista que foi programada, né? Ele, ele não sai daquela checagem, a não ser que alguém configure isso. Mas não tem inteligência ali. Então, com isso, eu consigo colocar inteligência para que decisões sejam tomadas diferentes. Sempre, né, com a curadoria, com a orquestração, com a pilotagem do ser humano, mas com muito mais condição de pegar dados fidedignos para tomar decisão, tá? Então, triagem automatizada, gestão hospitalar, no jurídico, análise de contratos, pareceres automatizados, então eu posso analisar. O Wesley e eu, a gente trabalhou bastante no sistema S, então a gente poderia, assim, analisar editais de outros locais para nos ajudar a criar um edital novo, ou analisar ofertas, né, dos fornecedores que vêm para poder adequar o edital e ser imparcial para todos, né, não ter tendência, né, ou então, de alguma forma, também automatizar outras áreas que precisam de tecnologia da informação e que não sabem nada, e a gente poder subsidiar eles com isso de uma forma mais inteligente, quer dizer, eles vão lá, consultam na inteligência artificial, a gente já deixou parametrizado, já ensinou ela, e ela ajuda eles a montar o edital. Eu não preciso estar toda hora revisando editais e sentar lá e fazer, assim, várias vezes a mesma coisa, né? Aí não sei qual é a tua opinião, mas quantas vezes tu ficou trabalhando em edital lá, com as mesmas informações, só copiava e colava, assim, cara, é isso aqui que tem que ir no básico. E às vezes as pessoas tiravam antes de ir pra rua, né? Bacana, bacana que tu comentou, porque assim, né? Quando a gente fala de digital, até fazer um contexto, né? A gente fala, isso é só coisa para o órgão público, né? Ou para o órgão que é terceiro setor, como era o nosso caso. Mas, de fato, apesar de ter sido muito repetitivo, todo esse momento, esse trabalho de avaliação desse conteúdo, o quão enriquecedor é também, né? Puxando um pouco daquele papo que a gente sempre fala da mentoria, né? De compreender de fato aquilo que a gente está contratando. Até aproveitar para botar mais um cara no nosso papo aqui, que é o Alan. O Alan é um dos gestores de TI aqui do estado, que ele é bem crítico em relação à forma como ele faz as contratações, porque de fato, apesar de ele não ter obrigatoriedade, ele não é do órgão público, mas ele faz memorial, ele faz descritivo, ele faz todo aquele aparato para que ele possa ter certeza de fato se ele está fazendo uma contratação baseada num conceito, né, numa metodologia. E o bacana é que também, com todo esse conceito que tu está trazendo de agente de IA, é que eu também consigo fazer a mescla dos dois. Eu posso sim, para o nosso caso lá, que era um volume muito grande de tempo de referência que tinha que ser feito, ter um agente de IA para facilitar e te apoiar nisso. Eu estou fazendo automações ali em determinadas coisas que poderiam
que se encaixariam, na verdade, muito bem, como também te ajudar no aprimoramento nas escolhas, porque acaba que a gente perdia, ou melhor, ganhava muito tempo lendo muita coisa, e de fato era cansativo e exaustivo, mas que de alguma forma poderia ser otimizado. Eu lembro até na época, eu acho que o Marcelo está aqui, o Marcelo está aí, o Marcelo era o rei do termo de referência. Marcelo trabalhou comigo também, era o meu braço direito, eu falava para ele. Ah, ele era o cara que fazia muito termo de referência também. E ele falava, cara, isso aqui é muito chato, mas depois, com o tempo, é muito cômico. Eu tenho um exemplo muito claro disso. É muito cômico isso, porque no começo ele achava chato e tal, e depois ele começou a entender o peso, né, a importância disso. Eu lembro uma vez uma coisa simples, né? Ele pediu para comprar uma fita não, uma chave Phillips. E aí quando ele colocou lá no sistema para pedir uma chave Phillips, o setor de compras fez o quê? Comprou a chave Phillips, né? Do jeito que ele pediu, tava lá, chave Phillips. Quando a chave Phillips chegou, ele espraguejou todas as gerações do comprador. Esse comprador, não sei o que e tal, ele pode até me desmentir se eu estiver mentindo, ele tá aí. Falou um monte de coisa do comprador. Eu falei, meu amigo, mostra aí o pedido, mostra aí como é que foi o teu pedido. Ele tava lá, chave Phillips. E ele tava bravo porque não veio magnetizada a ponta, porque não sei o quê, porque o cabo era daquele meio acrílico, doía a mão, podia ser uma coisa mais. Eu falei, cara, vamos fazer um pedido diferente, vamos fazer um pedido mais elaborado, com mais características, com mais detalhes. E isso, galera, hoje com o IA é muito mais fácil de ser feito. Porque tu pede para ela te ajudar nisso, até nisso ela te contextualiza, ela consegue construir isso de uma forma melhor. E antes não. Antes eu me lembro que a gente pegava referência no site, pegava datasheet, fazia comparação. Hoje a gente consegue fazer isso muito mais rápido. Então, a gente até brincou falando de negócio, eu e o Alexandre, né? Que a gente pode de repente criar um agente para ficar analisando o termo de referência, para construir termo de referência, para construir RFP, que é o que a maioria dos órgãos, até empresas que não são governamentais de grande porte fazem, utilizam muito isso. Então, assim, a gente acaba se limitando no uso de IA, no conceito mais simplório, vamos dizer assim, mas que a gente pode agregar muito valor nas nossas demandas enquanto gerente de TI, enquanto profissional de TI. Então, é muito bacana ter essa visão e perceber, no caso aqui, o Copilot, eu acho bacana, eu acho muito assertivo o nome Copilot, porque ele remete justamente ao copiloto, né? Ali a IA, ela não nasce por nascer, ela não vive por viver, né? Ela está ali porque ela precisa de alguém guiando ela. Sozinha, muito dificilmente vai ter o resultado que você especificamente gostaria, porque o resultado vai estar alinhado às tuas expectativas, não às expectativas de qualquer outra pessoa. Então, a gente consegue observar, ainda mais olhando essa trilha de evolução que tu está apresentando para a gente, que tem um conceito aplicado e o bacana, na prática, é quando você começa a integrar com o Windows, com o Office, com todas as suítes que a Microsoft entrega, aí tu começa a perceber que existe ali um ganho significativo, né? Um ganho que você pode realmente falar, cara, eu estou conseguindo chegar num patamar um pouco diferenciado. E eu queria até ver se de repente o Alan não quer comentar, o Marcelo aí, ou qualquer uma outra pessoa, né? Fala, Hudson. Fala, Wesley. Boa noite, tá me ouvindo? Perfeitamente. Só complementando também isso que você falou aí, eu também, como venho do serviço público e sofro bastante, já sofri muito mais em relação a compras. Isso que você falou recentemente em um congresso, conheci uma startup que investiu numa IA justamente para preparar desde o ETP, do Estudo Técnico Preliminar, até o edital. Então, ele já é interligado ao Comprasnet, já pega todo o catálogo que tem no Comprasnet. Então, você só faz falar o que você quer e ele já vai montando o seu ETP, você faz um ajuste lá, dá uma revisada, depois já faz o TR, vai para o edital. Então, assim, ele tinha uma estatística lá de compras complexas que às vezes levam 6 meses, que consegue fazer em menos de uma semana. Então, assim, olha a agilidade, né? Então, com pouco recurso, lógico que ele estudou bastante, ele era servidor público, sofreu na pele aquilo que todo o pessoal de compra sofre,
né? E com a IA ele pegou o problema, largou do serviço público, montou essa startup e está avançando aí, vendendo para vários órgãos. Show, excelente. E aí vocês podem acompanhar ali, né, essa evolução, a gente está dando esses exemplos, né, mas então a gente teria ali, uma coisa que era repetitiva com RPA, depois tem o chatbot, eu interajo, mas é para responder perguntas, tipo, eu tinha umas FAQs, ou as perguntas mais frequentes eu botava lá e ele só repetia, não é, o que estava naquele contexto. Aí eu começo a evoluir para um agente de IA único, não é, que é o que a gente tem hoje em dia, então com os chat GPTs, com o Copilot, com o Gemini, com outros assim, né? Então ele é capaz de interagir, eu pergunto alguma coisa, tem uma supervisão humana que treina ele, mas encontra o laptop para um novo funcionário, por exemplo. Aí ele vai lá, olha, eu sei que tem no estoque, e traz aqui. Para uma nova era onde eu tenho um agente de RH, um agente de TI, um agente de treinamento e uma supervisão humana. Aí o que a gente pede? Olha, eu quero integrar os 5 funcionários que vão entrar na semana que vem até, desculpa, que entraram hoje até, não é, segunda-feira. Então, identifica e aciona aí TI, RH, treinamento, para que as coisas aconteçam, né? Os processos que tem que acontecer, solicitação de notebook, indicação da página, liberação de acesso, não é? Verificação de feedback com as pessoas ou chamamento para uma palestra no salão, o que for que tiver, interage aí entre os agentes que cuidam, que estão monitorando isso e vão estar interagindo com as pessoas responsáveis, líderes dos processos, né, para que isso aconteça, né? Então imagina, com esse comando aqui eu starto vários processos da empresa, não é somente um, tá? E não precisa ser em sequência. Eles podem, vocês viram as setas, assim, ó, ele é, como a gente chama, full duplex, né? Ele vai e vem, então eles interagem entre eles para dar a resposta. Não é uma sequência, tá? Então isso é importante. E aí, o que cada vez mais a gente vem trabalhando na Microsoft, né? Estou mostrando material aqui que é o que a gente vem desenvolvendo. Então, a gente tem agentes, tem o Copilot e tem a ambição humana. Então, o que a gente quer? Como que a gente... Porque só os agentes não funcionam, só o Copilot não funciona, só o Copilot e os agentes não funcionam. Precisa do ser humano, precisa da nossa vontade, da nossa ambição, do objetivo que a gente tem. Porque ele por ele não serve para nada, não é? Ele não vai agir, ele vai agir de acordo com a demanda, a necessidade, né, de um ser humano que vai estar lá. Então, isso é interessante. E a Microsoft vem trabalhando cada vez mais com isso. Assim, qual é a ideia? Cada funcionário tem um Copilot. Então, que eu coloquei lá no início, e todos os processos de negócio, não é, transformados por agentes inteligentes, né, tornando mais eficiente, menos rotineiro, menos cansativo. Ao mesmo tempo, essa inteligência artificial, tu pode pedir para ela assim, me explica como que tu fez esse cálculo ou como que tu fez isso, ou me treina, porque eu quero entender como tu tá fazendo isso. E ela vai te explicar, vai te treinar. Então, não é também para, vou usar um termo forte, mas imbecilizar as pessoas. Pelo contrário, é para eu ter um colega de trabalho e às vezes assim, cara, eu sou novo nessa área, eu queria entender como funciona o processo. A inteligência artificial vai interagir contigo e vai ir te explicando e te treinando, né? Que o que acontecia antigamente é isso, a gente entrava, fazia sombra em alguém, né? Só que aí, às vezes, aquela pessoa não produzia tanto, digamos, ela não conseguia resolver todos os problemas que estava ali explicando para o colega. Agora a gente vai ter, não é, um colega que não vai cansar, não é, de explicar 50 mil vezes e vai perguntar de diversas formas, e ele ainda vai poder buscar com outros agentes ou com outros seres humanos informações, e a partir daí que ele pega essas informações, ele consegue fazer isso personalizável em larga escala. Isso, por si só, é interessante. Aí eu vou descompartilhar aqui e vou trazer assim alguns dados. Por exemplo, né, o Gartner, tá? O Gartner colocou já no relatório deles do ano passado e desse ano de novo que a Agentic AI, né, a IA agêntica, tá entre umas das 10 principais tendências tecnológicas para 2025, 2026, 2027. E que até 2028, tá pensando assim 3 anos para frente, talvez 15% das decisões de trabalho serão tomadas por agentes autônomos. Tá? Então pensem assim, né? Será que dentro dos contextos de vocês enxergam isso acontecendo? Na indústria, na área que vocês trabalham, na empresa que vocês trabalham, será que isso pode acontecer? Não é? E se acontecer, que agora eu vou ir provocando vocês, exige uma revisão do modelo de trabalho, né? Porque daqui a pouco assim, uma coisa que eu conversava com o Wesley um tempo atrás, né? Tinha gente que era carimbador, né? Ah,
Ou assinador, né? Só assinava, às vezes lia alguma coisa, mas esse modelo de trabalho é facilmente substituível, né? Porque hoje a gente tem como autenticar eletronicamente, com uma inteligência artificial, às vezes até a inteligência artificial pode ler um documento com tecnologia de OCR, que a gente chama, né? Mas tecnologia de reconhecimento, né? Ótico. Se escreve um bilhete, ela reconhece. Então, assim, qual, qual é que vai ser o nosso diferencial como humano? É na criatividade, é na junção de informações e na tomada de decisão, porque a parte da eficiência, digamos, as ferramentas vão trazer, e de processos rotineiros, tá? Então a gente tem que olhar para algumas coisas, tipo assim, será que essa IA multimodal com esses agentes, texto, imagem, vídeo e voz, como é que ela impacta na gente? Outra coisa, que foi o que o Breno trouxe, né? Vão precisar de pessoas para fazer governança e ética em AI. Vocês estão estudando sobre isso? Quais são os princípios, quais são as coisas, não é, que precisam ser trabalhadas nessa questão de ética, né, e de governança, como eu falei um pouco, de dados e de AI. E como que eu, como profissional, me requalifico para olhar para essas coisas. Assim, daqui a pouco eu penso, não, eu só vou usar a AI para aprender uma nova linguagem de programação. Cara, mas tem tanta coisa que vai ser preciso, né, como ser humano, que daqui a pouco não é por este lado que tu pode aproveitar a AI. Fala aí, Breno. Diga. Olá, tudo bem? Então, Tudo. Alexandre, sobre essa questão de governança e controle no caso da AI, a gente pode levar em consideração também o sentido da robótica, que vem crescendo bastante já há um tempo, né? Indústria 4.0, no sentido de que foi criado, muito tempo atrás, as leis da robótica. Então, logo, a gente também vai ter que ter leis para controlar esse quesito da IA, a forma que vai ser trabalhado, o que ela vai poder acessar, o que ela não vai poder acessar. Isso dependendo de cada empresa que tem que debater entre si para criar ali uma normativa específica dentro do seu âmbito de trabalho. Perfeito, perfeito. E é engraçado porque a gente pensa nessas coisas, a gente já lembra do filme Exterminador do Futuro, alguma coisa assim, né? Os robôs matando. E não é sobre isso que a gente tá falando, assim. A gente tá falando, como tu diz, assim, cara, como que eu garanto que os dados privados, né, do indivíduo, eles não sejam vazados? Mesmo que de forma inconsciente, vou chamar, aquilo não foi feito para vazar, mas como que eu cuido? Então, na Microsoft, eu vou compartilhar aqui um documento, a gente tem as práticas, né, de uma IA responsável, assim, tem um relatório, tem os nossos compromissos, assim, com os pilares aí, né, tipo imparcialidade, confiabilidade e segurança, privacidade e segurança, transparência, né, inclusão, responsabilidade. Tudo isso a gente tem que fazer built-in, como a gente chama, né? Na criação do Copilot e das interações que nem o Wesley explicou com outras ferramentas como Word, PowerPoint, M365, Fabric, SQL Server e várias ferramentas que a Microsoft tem, Excel. Isso tem que estar na hora que a gente desenvolve já, tá? Já em termos de desenvolvimento. E também a parte de segurança, né? Então são duas coisas que a gente tem aqui como premissas, assim, não é? Para o desenvolvimento dessas inteligências artificiais. Porque senão, quando eu conectar com outras coisas que nem tu falou, como robôs, assim, pô, eu já tenho um software bastante inteligente, agora eu vou colocar ele a dar uma alma ou dar personalidade, seja para um notebook, seja para um robô, seja para uma geladeira ou uma TV, para que ela possa interagir comigo. Se eu não tiver restrições éticas, né, ou diretrizes, como tu falou, ou leis, né, eu vou estar numa encrenca. Ou então, não é, quando fala assim, e esse é um tema polêmico, né, a gente pode até em outro momento falar sobre isso, colocar isso, mas assim, sobre soberania de países, né, então, assim, pô, meus dados estão no data center em outro lugar, e aí é problemático, não é? Como é que eu faço uma análise? Em que data center eu posso colocar? O que que eu preciso analisar da empresa que está me fornecendo o serviço de nuvem com AI, não é? Para que eu esteja compliance com a LGPD no Brasil? Então, são coisas assim que a área de TI precisa se preocupar, mas o jurídico também, em algumas áreas de negócio, a depender do negócio, da criticidade da informação, né? Que está lá, que a gente precisa pensar assim, né? E isso é muito relevante no momento atual, porque senão tu toma uma decisão e daqui a 2, 3 anos tu te arrepende e é muito difícil, às vezes, de voltar atrás, não é? E refazer toda aquela construção, toda aquela arquitetura que tu fez para o teu processo de negócio, né? Porque agora tu já tá com algumas coisas estruturadas, às vezes tá funcionando super bem, tá assim, pá, mas, cara,
não cuidei da segurança, ou não cuidei de diretrizes. Aí então, aquele robô que era para fazer uma instrução determinada, ele está fazendo aquilo. Só que assim, se tem um objeto no chão, ele passa por cima. Aí ele cai, quebra alguma coisa. Ou se tem uma pessoa, ele passa por cima. Sabe? Não tem uma diretriz assim, segurança. Cara, eu tô de novo criando uma metáfora, extrapolando só para a gente enxergar isso, né? Tem vários controles de segurança que já são embutidos na inteligência artificial, mas a gente precisa pensar porque tem pessoas, tá, que ajudem ou que parametrizem ou que tomem decisões nesses momentos críticos ou quando isso é percebido, né, nas decisões de inteligência artificial. Porque pensem, por mais que a gente chame de inteligência artificial, são cálculos matemáticos probabilísticos por trás disso, com muita velocidade, com uma gama gigantesca de dados, com algoritmos avançados, mas ainda é matemática. Então, a matemática fria, ela às vezes não atende a necessidade humana, né? Seja de um serviço, seja da criação de processos dentro da empresa, seja da interação que precisa ter. Então, a gente precisa colocar esse ponto. E eu queria trazer, né, ou falar sobre alguns exemplos aqui, não é? E aí, fiquem à vontade para perguntar, por favor, né? Mas assim, a gente pode ter, por exemplo, na saúde, né? IA para diagnóstico preditivo e triagem automatizada, que nem eu estava citando. Então, tu tem, depois eu vou botar um exemplo aqui, né? Que tem, assim, um onboarding onde envolve múltiplas etapas manuais, né? E verificação de documentos, por exemplo, se vocês já fizeram uma internação no hospital ou um atendimento médico, tem que dar isso, tem que verificar aquilo e tal. Então, com uma IA agêntica, a gente pode ter um agente de RH que analisa os documentos, identifica padrões, recomenda treinamentos personalizados para os funcionários que entram, né, no hospital para saber o que eles devem perguntar ou não, a depender do cliente, né? Eu posso ter um agente lá de TI que acessa e verifica informações já prévias do próprio cliente que está sendo atendendo. Eu posso também ter algum agente que, de certa forma, demonstra ali para a pessoa interagindo, não é? Qual é as perguntas que ela tem que fazer para aquele determinado paciente, se o paciente é um paciente infantil, se é um paciente idoso, se é um paciente, se é uma mulher, se é um homem, se tem alguma doença específica que daqui a pouco, assim, digamos, doenças sexualmente transmissíveis, tu tá ali com todo mundo, tu vai perguntando, mas aí, fez isso, fez aquilo? Então, ter, né, uma conduta para aquelas questões, isso ajudar, né? E muitas vezes isso pode, né, no caso que eu vou botar depois para vocês, ter uma redução no tempo, né, tanto da entrada desse colaborador, né, quanto no tempo de satisfação, não é, do atendimento, né? Então, da entrada do colaborador, eles colocaram em torno de 40% do tempo, não é, da integração diminuiu e no atendimento 25% da satisfação aumentou, né, nos testes que eles fizeram, assim, com essa interação. Um outro exemplo também que a gente pode trazer é jurídico, né? Que a gente falou que é análise de contratos e automação de pareceres, né? Então, também, assim, a gente pode extrair cláusulas-chave, tá? De alguns documentos, né? De contratos, né? Classificar os riscos com modelo de linguagem jurídica. Então, qual é o risco que tem nesse contrato aqui com uma linguagem jurídica, não com uma linguagem humana, vou chamar assim, mas com uma linguagem normal que a gente tem. Porque vocês vão ver, a gente pega um contrato, às vezes, não entendi muito bem o que diz aquela cláusula, né? Então, traduz isso para mim entender, e depois, quando eu quero escrever, traduz para colocar no documento de forma jurídica. E não. Porque muitas vezes também a gente mandava os nossos editais, né? Ou o RP para o jurídico reescreve e disse, cara, mas não sei se é exatamente isso que eu quis dizer, né? Então, poder fazer essa tradução. Claro que a gente ia lá, falava com o advogado, aí a gente se acertava. Mas tudo isso requeria mais tempo, né? E a gente podia ter um processo mais ágil, né? E gerar, talvez, resumos executivos para aprovação. E também, assim, manda aquele contrato de 40 páginas, aí um diretor, presidente da empresa, tem que assinar. Ele, às vezes, tem que assinar 40 daqueles. Cara, cadê o resuminho, assim, só para me explicar aí, né? Porque eu não vou pegar o processo inteiro e ler, né? E muitas vezes tem... Alguns já têm bastante treinamento jurídico, são advogados, mas outros não, né? Então, como que a gente faz isso? E aí, isso, né, também teve, assim, margens de 40% a 60% de diminuição no tempo de revisão, né? E um aumento, né, na precisão de identificação de cláusulas críticas, tá? Aquelas que realmente impactavam, né? Exatamente, Breno. Precisa ser assertivo para falar com a AI.
quando a gente vai fazendo essas interações aqui, ela vai melhorando o entendimento sobre o que eu estou perguntando para ela. Não sei se vocês já viram assim, mas às vezes tu cria um prompt, aí ela responde uma coisa e diz, não, mas eu quero refinar tal coisa, então tu bota mais contexto. À medida que tu também vai aprendendo, quando tu faz um prompt, às vezes tu faz um prompt assim grande, só que ele contém tudo que a IA precisa saber para te gerar uma resposta qualificada. Ou tu vai interagindo, né? Até me fizeram uma pergunta na palestra ontem que é interessante assim sobre AI e sustentabilidade, né? Que tem essa preocupação também assim, pô, usa muita água, não é? Para fazer todo o tratamento para o não aquecimento, né, dos data centers e tal. E também porque consome energia elétrica, né? E assim, o que é melhor, né? Eu fazer frases curtas, nem dizer um obrigado para inteligência artificial, ou fazer frases longas, né? Então eu fui procurar, né? Sempre Eu dá já tinha. obrigado, mano. Sempre dá obrigado, porque ela pode se revoltar. No futuro, não. Esse aqui foi o Wesley, ele disse obrigado, não mata ele, deixa ele na jaula. Esse aqui foi o Alexandre Ramírez, aquele que patrolava, né? Não, nenhum obrigado ele dizia, nenhum bom dia. Mas assim, essas coisas, o que acontece? Se eu preciso de processamento, e o processamento que consome, então, quanto mais completo o meu prompt, menos ele consome energia elétrica, menos ele consome água. Então, o que eu quero dizer assim, quanto mais elaborado o prompt no sentido de informações, de contextos, e a gente pode até fazer, se vocês quiserem também um momento falando só sobre essa construção de prompt, assim, como é que eu otimizo para a inteligência artificial trazer melhor para mim respostas, eu consigo ali economizar bastante. Então, se tu fizer uma pesquisa, mesmo que seja um textão, é mais sustentável, consome menos energia elétrica, menos água, do que eu fazer várias interações, tá? Só para trazer isso. E aí tem outros casos, né, sobre questões de varejo e tal, finanças, que a gente poderia falar também, mas eu deixo para um outro momento, ou se vocês quiserem perguntar, fiquem à vontade, tá? Educação também a gente tem, tá? Mas falando sobre isso, né, vocês enxergam um cenário, hoje em dia, parecido na organização de vocês? Como, né, minha pergunta, eu vou botar no chat aqui, como que um agente poderia atuar nesse processo dentro da empresa de vocês? Né? Primeiro, pensem num processo, né? Será que existe um processo assim, como esse do jurídico que a gente citou, como esse no hospital, não é? Outros, né, que nem eu posso trazer aqui, se vocês quiserem, não é? Mas será que tendo agentes especialistas assim, se combinando, poderia ajudar a empresa de vocês ou no trabalho de vocês a serem mais assertivos, né? A conseguirem daqui a pouco desafogar vocês de coisas operacionais do dia a dia? O que vocês acham? Pergunta. Sim. Sim, Breno? Alguém mais? Alguém quer citar um exemplo assim? Cara, eu tenho esse processo aqui que eu acho que ajudaria. Ah, então vou para uma pergunta mais polêmica aqui, então, que eu gosto de gerar. Vocês acreditam, por exemplo, que nos próximos 3 anos, olhando para o que o Gartner trouxe, né? Agentes inteligentes poderão substituir tarefas feitas por especialistas humanos? Por quê? O que vocês acreditam? Se acreditam, né? Sim ou não? Por quê? Bom, eu diria que a IA não veio para tirar o trabalho de ninguém, mas sim que ela veio para deixar mais leve o trabalho que as pessoas têm para fazer hoje. Por exemplo, no caso que você citou, do sentido de processos judiciais, etc., esses processos eles, geralmente são muito longos e Uhum. muito extensos, com palavras diferentes do cotidiano que a gente usa. Por exemplo, a gente não usa palavras como utiliza na forma do jurídico. E cada setor tem a sua forma de falar. Por exemplo, RH de uma forma, o jurídico de outra forma, o jurídico de uma forma. As IAs formadas nesse sentido, caso do setor específico, elas podem já automatizar esse processo de leitura, devolver uma informação já completa para você, uma informação detalhada no sentido que você entenda. Por exemplo, eu passo um prompt para ela já com os dados que eu já tenho. Por exemplo, eu tenho um documento todo em Word, sabe, falando o quê?
sobre um processo Uhum. jurídico. Só que esse processo jurídico, ele tem a ver com o processo judicial de TI. Só que ele está todo explicado em jurídico. Como é que eu vou entender? Eu pego uma IA e falo, olha, eu preciso que você traduza esse documento de uma forma que eu entenda. Eu sou da parte do TI e está de forma jurídica. Você pode transcrever para mim de uma forma mais intuitiva? Show. Então, aí, já colocando aqui uma outra pergunta e indo nessa linha que o Breno falou, então, se você pudesse automatizar uma tarefa repetitiva hoje com AI, qual seria? O Breno já seria assim, cara, eu preciso de um tradutor do jurídico ali, né? Que é uma coisa que é interessante, assim, porque é um conhecimento especializado, mas que ele pode ser treinado para uma IA me ajudar a interpretar, não é? Porque senão eu tenho que ir lá, bater, né, na salinha do jurídico, aí em vez de uma pessoa, vou chamar assim, perdendo tempo, tá? Mas tu tá dedicando teu tempo ali para alguma coisa, vão ser duas pessoas, porque uma pessoa tá escutando, a outra explicando e tal. E assim eu poderia otimizar. Não é que eu nunca vou ir lá no jurídico para tirar dúvidas, mas eu posso chegar lá com mais conhecimento. Eu posso chegar lá assim, cara, eu tenho uma dúvida específica. Isso aqui quer dizer isso aqui mesmo? Porque eu perguntei aqui para inteligência artificial, desculpa, perguntei para inteligência artificial aqui, e eu entendi isso, mas eu queria só fazer uma checagem porque o resto tá ok, mas isso aqui é um ponto crítico. Fala, Daniel. Então, eu vou ser um pouco mais polêmico aí em relação Taca a ficha. a essa discussão sobre se a IA vai substituir pessoas ou não, né? Eu, numa discussão com o CEO da empresa, ele me disse: Olha, eu quero ser mais eficiente, eu quero que você coloque agentes aí, e eu quero reduzir o número de pessoas, eu não quero mais estar contratando mais pessoas, eu quero se tornar tão eficiente que eu não precise mais, no meu processo, de tantas pessoas. Onde eu contrataria 20, eu quero ter 10. Aí Uhum. eu te pergunto: isso não é substituir o trabalho das pessoas? Eu acredito que sim, né? De certa forma, vai estar substituindo. Onde eu estaria contratando mais pessoas, eu deixo de contratar e coloco IAs. E a gente sabe que hoje o RPA está evoluindo de uma tal forma aí que logo, logo ele não vai estar mais fazendo trabalhos burros, né? Aquilo que a gente só diz para ele fazer, mas também pensando, né? Porque aí ele vai estar usando a IA também para fazer esse tipo de análise, né? Então é como se a gente estivesse dando para a IA braços e pernas, né? Dando o mouse e o teclado para ele fazer o que ele bem entender fazer, né? Então eu acho assim, a gente tenta romantizar um pouco essa questão de não tomar o emprego das pessoas e tudo, até para que a gente consiga avançar um pouco nos projetos, mas eu acho que isso não é bem assim que vai funcionar na realidade. Tá. Depois até eu abro para o Wesley falar a opinião dele, mas eu vou trazer duas situações aqui, tá, Daniel? E aí vamos pensar junto. A primeira é, que tipo de trabalho ou de trabalhador a IA está substituindo? Essa é a primeira pergunta, né? Porque, por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul teve uma polêmica muito grande quando foram retirar os cobradores de ônibus, tá? A gente sempre teve o motorista e o cobrador, né? E aí a polêmica é assim, tá, e esses cobradores vão fazer o quê, né? Aí o que que o Estado e a Prefeitura aqui de várias cidades deram? Ah, então vocês têm 15 anos para treinar os cobradores em outras áreas, em carreiras, né? Para a gente fazer, não é? Aí uma lei que não precisa. E se vocês já visitaram outros países, por exemplo, não tem, o que tem é fiscal, sabe? Entra uma pessoa e dá uma fiscalizada na galera se a galera pagou, passou o cartão e tal. Mas não tem um cobrador assim, um por um ali, cobrando as pessoas na entrada de um ônibus ou de um trem, né? Isso de muito tempo, não tô falando de agora. Tô de 50 anos, 100 anos. Não, 100 anos estou exagerando, mas uns 50 anos pelo menos sim, em alguns países. Então tem isso. Outra situação que aí eu vou comparar com a área da TI, por exemplo, assim, não sei se vocês já viram em filmes, né? Mas as áreas de contabilidade, né, eram cheias de pessoas. Cheias assim, uma empresa, dependendo do tamanho dela, tinha 60 pessoas na contabilidade. Aí veio os caras da TI, com os RP, com o desenvolvimento de sistemas. Olha quantos caras tem na contabilidade hoje em dia. E olha a complexidade que a contabilidade, especialmente financeira ou fiscal, tá hoje em dia. A primeira pergunta que eu faço assim, quem é que foi substituído desses contadores? Eram aqueles, né, que entendiam as regras do negócio e ajudavam a empresa a contabilizar de forma, ou é o cara do carimbo?
Essa é a pergunta, sabe? Que eu acho que a gente tem que se fazer assim. E não tô fazendo nenhuma apologia que a inteligência artificial é ótima e tal, e a gente pode entrar em partes mais polêmicas, né? Porque a questão da polêmica para mim é a velocidade entre como que eu consigo capacitar mais as pessoas e elas quererem fazer trabalhos mais criativos e que agreguem capacidade humana naquilo, quer dizer, inteligência mesmo, e quais são tarefas de rotina que podem ser simplesmente substituíveis. E aí tu vai ver, vão ter lugares do mundo que vão substituir, outros não, né? É que nem assim, se a gente pegar matriz produtiva na China, eles poderiam ter um monte de robô e às vezes eles decidem ter ser humano que é mais barato. Então, essa polêmica existe em vários processos produtivos e acho excelente, tá, Daniel, trazer. Mas a minha pergunta para nós que estamos aqui é essa: quem é o profissional ali, e se a gente quisesse incluir nessa, que vai ser substituído, ou que pode ser substituído, né? Que características ele tem, tá? Aí eu deixo essa pergunta. Não sei se o Wesley quer complementar alguma coisa. Toca aí, Wesley. Opa, boa noite, estão me escutando? Sim, Então, partindo do mesmo princípio da tua ideia do cobrador, eu acredito que especialista não vai sair do mercado. Principalmente porque, visando aqui a gente, como especialista, a gente está utilizando a IA para melhorar, se adaptar. Agora, o do mediano para baixo, eu acredito que essas pessoas vão que mais sofrer um impacto. A pessoa que está ali já se acostumou com a rotina, mantém o dia a dia e não busca se adaptar, essas pessoas vão ser expulsas do mercado. Eu tenho plena certeza disso. A IA ela está no começo ainda. Acredito que muitos aqui estão se especializando justamente, né, nessa proposta. E a gente vai encarar desafios culturais mesmo na sociedade, visando os impactos gerados nas pessoas, né? A gente, tanto em questão de golpe, como melhor performance de reduzir os custos, isso vai trazer questionamentos desafiadores para a gente aí, mas justamente no princípio do cobrador, essas pessoas vão sofrer. Se não se adaptar, vai ser expulso do mercado. vou colocar mais uma pimentinha aí, depois eu passo pro Daniel. Uma coisa que vem sendo falada e que se coloca bastante, assim, por exemplo, na desenvolvimento de software, né, na programação. Ah, todo mundo vai ser substituído e tal. Vocês sabem quem são, hoje em dia, os maiores beneficiários de um GitHub Copilot ou ferramentas de aceleração, de desenvolvimento de software? São os júniors e os sêniors. Os plenos não. Quem está no meio não tem um ganho de eficiência. Quem é júnior, nossa, tem um salto, assim, uma evolução. Em vez de demorar 2 meses, 3 meses, não é para aprender alguma linguagem, às vezes em 2 semanas já está sendo uma pessoa produtiva. E o sênior lá, o top, ele consegue, não é, resolver alguns problemas bem específicos, porque ele já tem experiência com o uso da inteligência artificial também com maior eficiência, mais rápido, ou com parametrizações, verificações melhores. Quem não se beneficia tanto é o do meio. Porque o do meio, assim, tá pegando de tudo na mediana. Então, às vezes é mais complexo para ele. Ele não é mais um júnior, mas também não é um sênior. O que eu quero dizer com isso? Para dizer a provocação. Que a depender da posição que tu tiver, tu pode te beneficiar muito da inteligência artificial. Vai acontecer o contrário, em vez de te substituir, né, tu vai te beneficiar. Agora, tem que entender em que posição tu vai estar. Ou tu vai ser júnior naquilo e usar bastante, ou tu vai ser sênior. Os plenos do meio, eu me preocuparia, sabe? Que é o que tu falou, o especialista, provavelmente, ele não vai ser facilmente substituível. E se ele continuar, né, na evolução dele como especialista, então cada vez mais ele vai, digamos, saber como dar informações, tomar decisões e relações no mercado. Se tu é aquele, eu tô chamando assim nessa classificação plena, mas aquela pessoa assim, cara, eu faço muito bem um processo, mas não estou muito afim de evoluir, né? E aquele processo se torna rotineiro, é um problema. E às vezes, assim, cara, a gente precisa de alguém para interagir com a IA. Bom, o estagiário ou uma pessoa júnior, ela serve. E aí o que acontece? Tu vai mudando às vezes eu vou chamar de mindset, mas o jeito de trabalhar, e aí aquela pessoa se adapta a trabalhar com uma AI como colega de trabalho, e ela potencializa. Talvez esses também sejam aqueles que mais ficam. O problema é quando tu tá no meio que assim, cara, tu tá competindo com a IA
e aí talvez para algumas funções, né, que são rotineiras, fique difícil assim de responder o que o Daniel, o que o gestor do Daniel perguntou para ele lá, né? Cara, eu não quero mais 20, eu quero 10. Mas a pergunta é, tu tem certeza que não precisa dos 20? Porque tu poderia ter os 20 e fazer 400% a mais na tua empresa. Se esses 20, eles usarem bem os recursos que tem. Porque qual é o problema? A pergunta que eu faria para o gestor assim, o que que tu quer? Tu só quer economizar ou tu quer fazer mais receita? Porque daqui a pouco tu ter mais 10 milhões, tá? E continuar com os 20 lá e investir em IA e tal, é melhor ou não? Tu prefere ficar em 1 milhão e reduzir custo? É uma decisão executiva que prejudica pessoas e daqui a pouco pode não ser o melhor com que a gente tem hoje de ferramenta no mercado. Então, esse mindset dos executivos a gente tem trabalhado também na Microsoft para mudar, porque muitas vezes o pessoal olha muito por corte de custo, 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 e não é só isso, né? É o aumento de produtividade, de market share e outras coisas que podem advir. Só que, claro, de novo, né, gente, o primeiro impacto sempre é na eficiência. Então, a primeira coisa que quer, não, eu quero diminuir. Tá, mas não quer aumentar? Não quer crescer a tua margem? Vai lá. Daniel, tu queria falar alguma coisa? Depois passo pro Wesley. Fala aí, Daniel. Sim, o que você falou aí, e o Wesley lá também completou, eu acho que o ser humano ele tem a capacidade de se evoluir, né, muito rápido, assim, se adaptar muito rápido às mudanças. Então, a gente tem um exemplo aí, a gente vê a vovozinha que teve que se adaptar a usar o smartphone, né, ou senão ela não ia mais se comunicar nem com o netinho. Então, a gente vê, assim, que as pessoas acabam aprendendo muito rápido. Então, eu acho que isso vai acontecer, né? Quem é aquele do carimbão ali, que está acostumado com isso, ele vai ter que correr atrás de surfar alguma parte dessa onda aí, porque senão realmente ele vai sofrer muito esse impacto do mercado. E já estão sofrendo, né? E o que você falou, a gente aqui em Santa Catarina, a gente fala que é surfar a onda. Aquele que é o sênior lá, tá surfando lá em cima, o que tá no meio já tomou um caldo, e o que tá lá embaixo é o Júnior, ainda consegue pegar um pouco de nadar ainda para pegar a onda. Então é bem isso mesmo. Fala, Wesley. Complementando aí, não, eu acredito que não vai demorar muito tempo para a gente ter agentes para monitorar o time mesmo, para monitorar o andamento do time e justamente vai pegar o médio ali que não está querendo se desempenhar, ele faz o feijão com arroz dele e esse cara vai ser o primeiro a ser cortado, porque vai ver o Júnior se desempenhando ali, atingindo o pleno, podendo até passar ele. Pois é, eu coloquei até mais duas perguntas aí para vocês. Se vocês se sentem preparados para trabalhar lado a lado com agentes inteligentes, até o Wesley respondeu assim, ó, já tenho aqui como assistente, como secretário. E quais competências humanas se tornarão mais valiosas, que é nesse sentido que eu iria, ou que eu apostaria as minhas fichas, né? Porque a outra coisa é um olhar muito ruim, assim. Imagina que antigamente o pessoal, né, que fabricava velas, né? Eu vou ir, de novo, metáforas, tá, gente? Mas o pessoal fazia vela, assim, né, para ter luz. E quando ele olhou a eletricidade, disse assim: não, não, isso aí não vai dar certo, esse negócio de eletricidade, é isso aí, vai tirar o dinheiro do pessoal que faz vela. O que que ia acontecer? Ou a galera que criava cavalo, né? Todo mundo andava a cavalo e fizeram o carro. Aí daqui a pouco, não, 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 não. Não sei se vocês sabiam, mas antigamente, quando os carros iniciaram, tu tinha que ter um carro e uma pessoa que ia na frente do carro, abrindo o caminho assim, sai, 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 né? Porque eles achavam que o carro era muito perigoso, né? E a galera andava a cavalo. Agora, pensa, quando começou a ficar barato o carro, ele era mais eficiente, porque eu não precisava precisa dar gasolina e tal, mas ele não sai cagando a cidade, né? Não precisa de uma série de coisas, ele não fica doente, né? No sentido assim que nem um cavalo. Então, ele gera eficiência, né? Mas disse assim, não, 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 para com esse negócio aí de carro aí, porque senão os criadores de cavalo vão morrer de fome, né? E não vai ter mais cavalo no mundo. Entende, gente? Tem algumas coisas que a gente tem que olhar assim e tentar ver o lado do copo cheio e dizer assim, cara, como que eu consigo fazer com que isso ajude a humanidade a se desenvolver, a crescer, e não eu ficar com um medo paralisante, tá? Pode ficar com medo, não tem problema nenhum, pode até questionar, eu acho que é importante a gente questionar,
mas o que a gente não pode ficar com medo paralisante, sim, porque o que acontece? Tem algumas ondas, né, de inovação, né, de evolução, que a gente chama, elas são inexoráveis, assim, elas vão acontecer, né? Então a pergunta é como que eu consigo usar aquilo da melhor forma possível, como eu consigo criticar aquilo para que aquilo seja usado de uma maneira saudável para a humanidade, para a sociedade, para o contexto onde eu estou, né? E como eu consigo, daqui a pouco, dar exemplos disso, né? Para que outras pessoas também, né, sigam esse exemplo, né? Então essa seria a questão que eu traria. Uma outra, né, que eu colocaria aqui também para vocês, assim, para a gente aí indo para o encerramento, aí o Wesley também me controla, eu gosto de conversar, né, o Wesley também, então a gente vai indo, mas para a gente não sair dessa 1h30, mas outra pergunta é, não, botei a mesma, parei, deixa eu botar essa outra aqui, errei a pergunta, gente, parei, fui copiar aqui e me emocionei. Essa aqui, ó, agora eu já tiro do chat. Se você tivesse que conversar com a sua liderança, tá, sobre isso, tem que conversar, que nem tu teve aí, Daniel, conversar, né, a investir em inteligência artificial, por exemplo, agêntica, ou nisso, assim, quero substituir todo mundo, tal. Qual argumento vocês usariam? Que argumento vocês usariam? Porque a deficiência a gente já falou, e ele tem alguns aspectos que são, digamos assim, ruins, ou vocês podem não se sentir tão bem, porque vocês podem pensar assim, pô, mas se eu estou substituindo um monte de gente, eu também posso ser substituído. Então, quais outros, não é, argumentos vocês poderiam utilizar? Se alguém quiser falar, fica à vontade. Não tem certo nem errado, né, gente? Pode trazer aqui, é uma conversa, tá? Nem eu tenho as respostas certas, assim. Nem se perguntar também para o Copilot, ele vai dar a resposta certa. Então, isso, é um momento de experimentação que a gente está passando, tá? Assim como a gente já teve vários outros na humanidade. Ó, aqui, ó. Isso, acho que as assistentes possam estar auxiliando como assistente comercial, né? Fazer uma venda mais seletiva em uma ligação ou ter uma conversa mais empática. Acho que seria uma evolução. Inclusive, assim, hoje, tu vai nessa Zura, por exemplo, de autoatendimento, fica aquilo, né? Pet set, não sei o quê, tudo não tem esse calor humano e não é personalizado, né? E a gente vê o caos que é isso, né? Análise comportamental, treinamento, realmente. Esses aqui são ótimas, ótimas perspectivas, Daniel. Muito bom mesmo, né? E aí, também, além dessa, assim, se vocês tivessem que convencer, qual argumento vocês usariam? Vou deixar isso para vocês pensarem, tá? Né? E também, assim, ó, quais insights vocês tiram desse webinar, né, que vocês poderiam aplicar aí nesse ano, quem sabe, pensando em 2025, assim, o que vocês acham que dá para levar à frente, não é? Com a discussão, com o papo de hoje, né, que a gente teve. Se alguém quiser comentar, ou no chat, ou pedir o microfone, fica à vontade, tá? Porque a ideia, e até muito do que o Wesley a gente conversou, foi assim, olha, como é que a gente movimenta? Ele perguntou assim para mim, qual é um assunto aí que tá, digamos, como tendência, vocês estão trabalhando aí dentro da Microsoft de forma global, mundial, né? E que vai impactar as lideranças de tecnologia, especialmente, né? Mas vai impactar os negócios, porque essas lideranças de tecnologia têm que pensar em negócio, né? Se elas pensarem assim, que meu servidor vai quebrar, que eu tenho que atualizar meu software, a gente está muito umbilical, a gente precisa pensar assim, como isso impacta o negócio, porque a cobrança que vai vir da parte dos gerentes, diretores, executivos, presidentes, é nesse sentido, assim, qual é o meu roteiro de AI, né, de inteligência artificial, para esse ano, para o ano que vem? Qual é o impacto que isso tem no meu negócio? Qual é o impacto que tem nas pessoas que estão aqui dentro? Ou então assim, não, eu já sei, quero cortar 50% da força de trabalho e fazer a IA fazer para mim. Tá, mas aonde? Como? Por quê? Né? Então, quanto mais vocês refletirem sobre isso de forma não apavorada, de uma forma assim consciente, pegando informação, né, interagindo assim, se quiser interagir com essa e comigo, lá tem o LinkedIn, vocês têm acesso aí, fiquem à vontade, né? Mas para olhar assim, cara, como é que eu consigo, né, navegar nisso de uma forma um pouco mais segura, não só me aventurando assim, tudo bem, vou surfar essa onda, mas eu não tenho nem prancha. Não, eu tenho uma prancha, eu me treinei um pouco, vou tomar uns caldos, a gente sempre toma, mas eu consigo, né,
evoluir, eu quero participar disso, eu não estou assustado com isso, não estou apavorado, não estou paralisado, tá? Então, ó, aqui o Daniel até colocou, se você quer crescer em 10 anos em 2 anos, ou estar à frente dos concorrentes, excelentes perguntas, tá? Então, daqui a pouco, assim, qual é o meu mercado? Esse mercado vai ser atingido pela inteligência artificial agêntica, né? Essa que a gente está conversando aqui, ou já foi atingido pela inteligência artificial, em que aspecto, né? E aí, quer mais market share? Quer dizer, quer abrir mercado, quer conquistar o mercado que estão com os concorrentes? Como que a gente faz? Tá? Ó, todos os mercados serão atingidos de uma forma ou outra, sim, mas Wesley, tem isso, tem o tempo, tem um timing, né? E tem a forma, né? Porque como é horizontal, sim, mas às vezes não é tão drástico, né? Ou é aquilo, vai sendo aos pouquinhos, que nem eu falei aqui o exemplo do, né, quem produzia velas e quem produzia eletricidade. Hoje em dia tem vela ainda, né? Esse mercado não morreu, tá? Ó, estamos em 2025, né? A eletricidade foi inventada lá no século 18 para 19, tá? Então o mercado não acabou, mas mudou muito de lá para cá. Então, aqueles caras que ainda produzem vela hoje em dia, que souberam se adaptar, eles estão vendendo vela, né? Mas tem gente que diz, não, esquece esse negócio de vela, vamos só vender lanterna. Não, ainda tem espaço para vela, tem espaço para lanterna e tem energia elétrica, não é? Então, é isso que eu quero instigar vocês, né? Como que vocês olham para isso sem ter aquele olhar de que acabou, uma coisa substitui a outra e deu. Não, tem uma interação dessas coisas e essas coisas podem coexistir, né, em ambientes, só que, de novo, né, algumas coisas vão escalar muito mais que outras, pela característica que aquilo tem. Então, a inteligência artificial, ela tem uma característica de escalar muito, né? Mas aonde, como, é essa reflexão que vocês têm que poder fazer para levar nas discussões dentro das empresas de vocês, especialmente com os executivos. Fala aí, Wesley. Eu tava vendo um corte hoje do PrimoCast até, Ah, onde sim. que o pessoal tava comentando sobre a cultura. A gente vai ter uma mudança cultural, onde que escutar música ou produzir um texto de livro, tu não vai mais consumir, comprar de determinado autor, tu vai pedir para o agente fazer um livro de acordo com as características e você vai dar os parâmetros e ele vai criar um livro, até possivelmente um filme, quando a gente evoluir melhor na evolução de vídeo, gibi ou qualquer outro conteúdo, isso vai ser uma mudança cultural. Eu acredito que todo o mercado vai girar em torno disso por um período. A gente ainda não está vivendo o boom ainda. Eu acredito que vai ser lá para 2027 a 2030, a gente vai estar encarando essas contraversões nossas aí. Eu vou provocar aqui também. Imaginem assim, né? Eu concordo que vai ter, como já teve até algumas experiências Netflix, mesmo se você tem um filme com Will Smith, em que ele é policial, e aí o colega dele é um gnomo, um orc, sei lá, e aí tem um negócio de fada, um filme muito louco, né? Que o que eles fizeram? Eles usaram machine learning para entender, quais são as coisas que o pessoal mais gosta em filme. E eles botaram tudo isso no roteiro de um filme. O filme ficou uma merda. Ficou ruim. Porque assim, tinha tiroteio, tinha o Will Smith, assim, o que você é na Netflix? Pá, filme com o Smith bomba. O pessoal adora Senhor dos Anéis, né? Assiste um monte. Gosta dos orcs do não sei o que lá, que eu não me lembro o que era. E tem um negócio de uma fada. Bah, então, cara, botaram um monte de coisa. Virou assim uma miscelânea. O que para mim isso traz, assim, eu tô trazendo só para a gente rir um pouco, que é o seguinte, a criatividade humana, ela ainda vai ser um elemento importante. Então, assim, a IA, ela pode produzir toda a parte estética do livro ou corrigir o português, mas talvez a história e o roteiro do livro ela não consiga fazer tão bem com o ser humano. A produção do filme é a mesma coisa. CGI, parte de computação gráfica, um monte de coisa. Nossa, vocês têm visto os vídeos aí. Mas a questão é que, pensa os brasileiros agora, o meme só é engraçado porque um maluco brasileiro criou. Porque se tu olha ali, às vezes tu pode fazer um vídeo, esse vídeo aí é uma porcaria. Mas o meme, né? Aquela coisa que tu bate o olho, escuta a piada e foi. Então, tem gente pegando as piadas antigas que a gente conhece há um monte de tempo e usando a IA para transformar aquilo num vídeo. Entende? Então, assim, não é que a IA transformou a piada. A piada já existia, ou ela é criativa, é do ser humano, mas ela dá um formato, ela dá uma roupagem, ela acelera isso. Então,
como que a gente faz para entender isso e trabalhar. Gente, então, aqui eu queria dar uma mensagem final. Então, a AI agêntica não é só uma tendência, uma mudança de paradigma que vai vir, né? Então a gente precisa estar olhando para isso com responsabilidade, com visão estratégica, com foco no impacto positivo disso. E o ETEC Day está só começando, tá? A gente tem muito mais para explorar juntos aí. O Wesley vai dar também os recados aí ao final. E pense assim, quem vai dominar o futuro é quem usar isso com inovação e com eficiência, tá? Então eu desejo a todos aí um excelente Tech Day, vou estar com vocês aí. E como eu sou nerd, tá? Eu adoro a Star Wars, eu vou dizer assim, ó, que a inteligência agêntica esteja com todos vocês aí, tá? Que a força esteja conosco. É isso. Vai, Fê, passo pra ti aí. Boa, é isso aí. Show de bola. Eu acho que se a gente deixar aqui, a gente vai longe, né? Mas eu acho que a gente tem outros dias do nosso evento. Esses quóruns virtuais é justamente para que a gente possa dialogar. Não apenas ficar no superficial do diálogo do bate-boca aqui para saber certo ou errado, ou seguir por esse caminho ou outro, mas é trazer subsídios para que a gente possa construir uma realidade de inteligência artificial dentro do nosso negócio. Trazemos hoje aqui a Microsoft, é, provavelmente daqui a 2 semanas, se não me falha a memória, vamos trazer a Google. Semana que vem vamos trazer o Daniel, que é da Ventures, que é um instituto que também já trabalha com algumas iniciativas de IA. Para que isso, galera? Para dar base para vocês, para dar base no teu conhecimento do dia a dia. É bacana o diálogo, a discussão é ótimo, mas a gente tem que entender que existe uma necessidade maior, que é elevar a maturidade, é trazer uma discussão para alto nível, é entender que essas respostas que nós temos procurado aqui no chat, sabiamente instigado pelo Alexandre e pelos outros, elas precisam ser exercitadas de fato, não apenas pela prática aqui do dia a dia, dessa palestra, mas de fato uma prática no teu dia a dia. Nada que nós fizermos pela Tec durante esse período todo que nós estamos nessa trajetória. Nada que nós fizermos, não, se isso não gerar resultado no dia a dia da gente, a gente tem que pensar e rever se estamos fazendo certo. Porque se não está tendo algum tipo de impacto, a gente tem que voltar, dar um passinho humildemente atrás e falar, vamos mudar a forma de atuar, vamos pensar numa outra abordagem, vamos pensar numa outra, uma outra abordagem de fato. Então, assim, é importante vocês aqui, é importante o feedback de vocês. É importante que vocês levem esse conteúdo para as pessoas que estão próximas de vocês. É importante que as pessoas que trabalham com vocês participem conosco. Porque assim a gente vai construindo cada vez mais. E quando nós tivermos um conjunto maior, um grupo maior, aí sim a gente percebeu que fez total sentido a gente estar aqui 1h30 numa quarta-feira, onde todo mundo poderia estar dormindo. O Alexandre, com 1 hora de diferença, já poderia também estar dormindo, mas não. Estamos aqui discutindo sobre temas que a gente realmente tem que é relevante. Então, meu gente, é isso. Muito obrigado. Vou chamar o Hudson aí para fazer nosso encerramento aí, nosso vice-presidente. Não sei se vocês conhecem. O Hudson Nunes é nosso vice-presidente, o Michael é nosso conselheiro diretor, mas passar a palavra aí para o Hudson fazer encerramento do nosso dia de hoje. Bem, pessoal, boa noite. A garganta está um pouco ruim aqui, mas acho que dá para vocês ouvirem. Agradecer bastante aí o Alexandre, tá? O conteúdo assim foi magnífico e reforçar isso que o Wesley falou. Acho que a Tec tá aqui para isso, né? A gente que já está há um bom tempo seguindo lá, a gente viu esse esforço aí principalmente do Wesley para unir todos os técnicos, o pessoal de TI, né? Os profissionais de TI. E essa semana também a gente teve o encerramento da aula com o Renato também, que ontem eu até tive a oportunidade de falar para ele que foi praticamente uma pós, né? Foram 4 aulas assim, de um conteúdo magnífico. Eu que já tinha pós de planejamento e vendo ele falar de planejamento assim, trouxe tudo aquilo, todo aquele conhecimento que já estava um pouquinho esquecido, trouxe à tona. Então, assim, a oportunidade que a Tec está dando para a gente é algo que assim, a gente não pode deixar passar essas oportunidades.
Eu que caiu ou ele que caiu? Travou. Não, travou pro Hudson lá. Ah, acho que foi por aí. Opa, acho que eu voltei, né? Deu uma queda aí. Mas, assim, sem mais delongas, realmente agradecer a participação de todos, né? Contar com a colaboração de vocês, né, para fazer esse ano uma Tech Day maior, né? E preparar para ano que vem ainda melhorar ainda mais. Eu acho que esse é o intuito, a gente sempre ficar subindo a régua, né? Então, aí contamos aí com a presença e, assim, acompanhe lá as nossas redes sociais, o nosso grupo, né? Tem muita gente que às vezes está deixando passar, perdendo a oportunidade de ter conteúdos como nós tivemos hoje, por não estar acompanhando lá, né? Então vamos divulgar mais aí para os nossos colegas aí para a gente poder todos crescermos juntos, tá? Obrigado aí, pessoal. Obrigado, meu vice-presidente. Agora vamos tirar nossa foto. O pessoal puder abrir a câmera aí, passar um perfume, quem puder, para a gente registrar esse momento, colocar lá no LinkedIn, no Instagram, em todas as nossas redes sociais. Até ajeitar aqui minha camisa, para ficar menos feio, né? Que não tem como ficar bonito. Olha o camelo, mano. O camelo tá aí. O camelo é do Gatti, né, Alexandre? Ah, que legal. É ele que Show. atende aqui a região Boa norte. noite. Azar, espetáculo. Ele tá, a gente tá negociando aí para fazer para ele estar na palestra no evento também. Quem sabe Show. dá certo. Bom, gente, vamos lá para a foto. 1, 2, 3. Eu vou até fazer uma reação aqui para ficar bacana. 1, 2, 3. Bora ver como é que ficou. Olha, ficou bem coisado aqui. O coração ficou em cima do meu rosto. Mas, gente, é isso. Muito obrigado. Uma boa noite para vocês. Bom descanso. Vamos aproveitar para incentivar cada vez mais a tech. Conto muito com vocês. Compartilhe, divulgue, curtam as redes sociais, porque a gente tem que fazer esse negócio acontecer. Beleza? Valeu, boa noite a todos. Alexandre, obrigado. Falou, gente. Deus abençoe todo mundo aí. Boa noite. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau, tchau.